Amplie a sua visão sobre os emaranhados quânticos. Potencial da consciência. Se você chegou agora neste vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para nos ajudar a divulgar boas informações. Emaranhado quântico. Estamos dentro de uma grande rede que estamos conectados uns com os outros. Aquilo que eu transformo-me, faço-me em luz, eu automaticamente, nesta rede, eu vou iluminando os meus emaranhados dentro da minha rede. E o que seriam esses emaranhados? São os famosos nóizinhos, famosos karmas, que quando nós ampliamos a nossa percepção sobre o karma, nós quebramos aquela crença limitante da religião, que estamos pagando o pecado, que estamos repetindo padrões disfuncionais porque estamos sofrendo um julgamento de um Deus. Não é isso. Os emaranhados, eles são tecidos de informações que estão na linha do tempo. Que estão na linha do tempo, mas que são provocados por este próprio universo material. O próprio DNA, o nosso próprio campo de informação, ele tem ações que geram reações disfuncionais. Se eu repito um padrão, eu estou preso num emaranhado quântico porque eu estou colapsando o mesmo tipo de repetição de padrão. A mesma reação diante de uma situação, vamos dizer assim. Se eu, diante de uma coisa, uma situação que eu preciso fazer, e eu sempre faço a mesma coisa, eu estou repetindo um eu do meu passado que incide na minha memória no momento do meu presente. E quando a gente faz isso, nós condensamos uma energia de retroalimentação, em que ela mesmo se alimenta e repete o padrão. Nós fazemos um movimento de repetir padrões encarnacionais com histórias diferentes, com épocas diferentes, mas com um ego diferente que repete um mesmo padrão comportamental, mental e emocional, que estão inseridos nos nossos quaternários inferiores. O emaranhado, ele, como a minha mãe falou, são informações que se repetem e quando nós ampliamos, através de estudos, o nosso olhar nesses padrões repetitivos, você percebe que está no seu DNA, dentro do campo informativo da sua genética, que tem um manual de disfunções que te induzem a ficar preso num sistema, por isso que nós temos hoje vários trabalhos e movimentos de constelação familiar para termos consciência de que não é necessário mais repetir padrões, mas ainda é um movimento muito pequeno diante dessa imensidão de pessoas que transitam nesse planeta. Quando nós percebemos o emaranhado, as ações kármicas que se repetem, nós percebemos o que nós precisamos desprogramar em mim, porque eu estou colapsando, e esse colapso, ele é automático. Nós não percebemos, mas a física quântica, ela traz essa informação de que nós, quando assumimos a observação dos átomos, dos elétrons, desse campo eletromagnético, nós começamos a conduzir esses átomos, que é o experimento conhecido por todos da dupla fenda,
e quando o observador olha, ele começa a fazer a guiança daquele átomo que está ali soltinho, fazendo o que ele quer. Soltando, dando pulo, né? De forma disfuncional, como costumamos falar. Porque nesse planeta ele tem diversas frequências, ele é dual, ele tem o positivo e o negativo. Então, se você não está assumindo a sua consciência dentro desse emaranhado, dessa teia quântica que ela é produzida de uma forma a gerar uma ação e uma reação, e todos nós estamos inseridos nela sem percebermos, cada um com a sua informação genética, cada um com o seu quantum de memórias disfuncionais desses eus que já colecionamos e dos registros que tem dentro da sua ancestralidade, nós colapsamos sem perceber. É onde você, com a sua frequência baixa, com um sentimento de medo, baixa autoestima, timidez, sentimentos de escassez, sentimentos de impotência de uma maneira geral, raiva, revolta, você colapsa dentro desse próprio emaranhado que está aqui no núcleo, que a gente não vê, essa teia, e você começa a experienciar só situações difíceis. E esta teia, ela é real, ela existe, nós estamos vinculados nelas energeticamente, diante das nossas energias, dos nossos fragmentos e filamentos energéticos, porque nós somos energias. Se for tirar essa carcaça, essa imagem que nós estamos aqui, nós somos energia pura, mesclada com várias dimensões, com várias realidades, ligadas no presente, no passado e no futuro, onde neste momento, de forma consciente e com movimentos assertivos, nós vamos iluminando a nossa teia quântica. Essa iluminação é na medida que você assume esse poder mental de conduzir as suas memórias disfuncionais, de não dar mais voz ativa àquilo que te acorrenta mentalmente ou emocionalmente. Por isso que nós sempre incentivamos você a fazer uma terapia quântica, indicamos a apometria com as cartas-chave de transformação, que é uma ferramenta que nós trabalhamos e atuamos, tanto atendendo como dando curso. É importante você ser o seu próprio agente curador, porque o terapeuta, ele é apenas o facilitador. Ele apenas vai fazer você enxergar melhor o que você no momento não está conseguindo perceber no seu campo, dentro dessa rede, dentro desse emaranhado. Na medida que você vai tirando os bolsões energéticos, vamos dizer assim, dissociando e associando novos valores, dissociando aquilo que não faz mais sentido na sua vida, associando novos sentidos na sua vida, você vai se auto-iluminando e automaticamente você vai pontificando essa rede de transmissão onde nós todos estamos ligados. Nós estamos ligados a nível planetário, interplanetário e extraplanetário, para ver a importância, mesmo sendo um grão de areia no meio do oceano, mas aquele grão de areia faz uma tremenda diferença. Quando nós percebemos este tema do emaranhado quântico, que foi construído, vamos dizer assim, dentro dos estudos da revelação cósmica, ele fala da teia quântica, dessa rede, porque é uma ação e uma reação que é gerada e que nós ficamos reféns na medida que nós mergulhamos aqui nesse planeta. E, Tatiane, nós ficamos também presos à ilusão da própria teia que foi construída por seres
que manipularam o DNA com as suas experiências aqui em outros tempos, mas que reverberam, porque está tudo entrelaçado dentro de uma linha atemporal e se comunica aqui dentro dessa realidade 3D através de mecanismos que nós não percebemos, mas os estudos da neurociência já relatam que no nosso cérebro ele tem impulsos, ele tem movimentos antes mesmo do ser humano pensar, né? Isso foi uma experiência que foi feita com ressonância magnética, colocando aparelhos elétrodos aqui no cérebro, na mente, na cabeça, e eles perceberam que tinham mecanismos que eram ativados dentro do nosso pensamento, informação que vem antes da nossa mente. E esse estudo ele é debatido pelos pesquisadores estudiosos da mente. No entanto, que nós temos vários filmes que reproduzem essa informação dessa pesquisa de que nós somos seres motivados a pensar disfuncionalmente por um campo de informação que já existe registrado na nossa mente, que já tem uma configuração dentro dessa própria rede quântica, a ficarmos reféns de padrões repetitivos. E que se torna ilusório. Que se torna ilusório, porque nós fomos condicionados a um sistema escravista, nem precisamos olhar a história muito lá atrás, só olhar a nossa própria história depois de Cristo, dentro desse calendário gregoriano, o quanto nós estamos rompendo ainda barreiras com essa manipulação da informação. Temos também inseridos padrões de predadores, né? Que somos predadores, que temos que ganhar através da disputa, né? Da competição. Então, as nossas memórias, ela vem dessas raízes e dessas matrizes até fora do nosso planeta. Antes mesmo do planeta ter sido organizado como raça humana. Os estudos são amplos, são muito extensos e complexos, mas para não fugir do nosso tema, esse emaranhado quântico, ele pode ser sim manipulado pela consciência que desperta do agora aqui como ser humano e começa a trabalhar de maneira consciente essas memórias disfuncionais que geram ações repetitivas disfuncionais na medida que você amplia o seu olhar sobre si mesmo e fala, não quero mais isso para mim. Você torna-se observador e começa a observar o que dentro de você como mecanismo mental, emocional, porque nós somos mamíferos, temos os hemisférios direito e esquerdo, temos o cérebro límbico que está se desenvolvendo, inclusive está se desenvolvendo também nos animais, eles estão tendo comportamentos diferentes, o próprio reino animal está tendo a sua mutação dentro da espécie, o mamífero, né? Ele está conseguindo expressar uma emoção diferenciada, mesmo ele sem experienciar a emoção, como o homem experiencia, ele está sendo mais afetivo, ele está sendo mais expressivo. Os cachorros e os gatos, que são animais domésticos, só faltam falar, né? Mas eles estão cada vez mais sendo humanizados dentro da espécie dele e estão conseguindo ter novos códigos dentro do reino do próprio animal. Eu falo do cachorro e do gato porque são os que eu convivo, mas tem vídeos de outros animais, de outros mamíferos, como o boi, o porco, o cavalo. Até a própria galinha. Aí você vê ela com um comportamento diferente. Mas a galinha quando não é mamífero. Ela não é mamífero, mas você vê o comportamento até do próprio animal
o réptil também com comportamento diferente, porque nós estamos vivendo momentos muito diferentes no nosso planeta, estamos recebendo redes de informações novas para poder acelerar o nosso processo como ser Sim. humano, como animal, como vegetal. Os campos mórficos, né? Os campos mórficos estão sendo mexidos. Sim, em todas as espécies do reino animal, não só os animais mamíferos, Sim, né? os insetos, Todos né? eles estão realmente tendo comportamentos diferentes. Isso a gente acessa através de vídeo, quando há um compartilhamento de vídeo de um animal brincando com o outro, não sendo da mesma espécie, desenvolvendo uma empatia, um coleguismo. Então, isso ele é real. É. A gente está tendo realmente uma influência muito forte no momento atual. Influência em rede. De rede, porque por mais que nós tenhamos uma disfuncionalidade nessa rede, mas nós estamos despertando as nossas mentes para gerar outras ações que reverberam em todas as faixas vibracionais, tanto mais densas quanto mais elevadas. Por isso que é importante o movimento de se autoconhecer, de se autocurar, de se autocompreender, de querer realmente sair do emaranhado quântico negativo e entrar numa outra rede que está entrelaçada nessa mesma rede, mas que você está tecendo através de você as suas ações e vai em breve colher reações que você está produzindo de maneira consciente, onde você sai da escassez, sai da sentimentos de menos-valia, você se empodera, você se torna um mensageiro consciente dentro dessa rede, porque você está assumindo a hospedagem desse corpo de maneira consciente, tudo que ele pode produzir dentro dessa matéria biológica. Aí também a gente vai vendo a sincronicidade da rede. A rede ela vai fazendo sintonia em elos energéticos. E aí hoje em dia está se falando, é sincronicidade. Realmente, sincronicidade é o Jung, né? É o tecer essa rede de forma iluminada. Sim, o Jung ele fala da sincronicidade, que você sai do fenômeno da causa e efeito. A causa e efeito é o karma, é o causa e efeito. Fiz isso, vou colher isso. Diante das minhas mesmas escolhas, dos meus mesmos pensamentos e das minhas mesmas emoções. A sincronicidade, ela é você realmente gerar uma nova informação, tendo consciência do seu poder mental, e você começa a contatar com essa rede e ela te liga. Só que ela não vai te ligar e não vai falar com a voz humana, não vai te mandar um torpedo ou um WhatsApp. A linguagem é simbólica. A linguagem do universo ela é simbólica, são códigos. E quando você desperta, você começa a entrar num fluxo de sincronicidade, olhando os sinais, atraindo pessoas, atraindo respostas dentro daquilo que você precisa ter acesso como ser humano aqui nesse planeta de uma maneira bem consciente. Os seus algoritmos mudam. Vai acessando novos códigos e vai decifrando a realidade de maneira bem consciente e vai co-criando a realidade que você quer experienciar dentro da sua versão humana. Potencial da consciência.